Olá, tudo bem? Hoje gostaria de falar sobre o Natal, a origem, a verdade, o princípio, até a data atual. Graça e paz nos seja acrescentado da parte do Criador Eterno. Nobres irmãos e amigos, quem não ouviu falar do rei Epifânio, Antíoco Epifânio, é porque não leu o livro de Macabeus. Claro, foram tirados vários livros da Bíblia, como conhecemos hoje. Por volta do ano 145, o rei Antíoco Epifânio tomou Jerusalém e Arruxo-Aleim, profanou o templo do Eterno, adicionando lá uma estátua de Baal e oferecendo vítimas impuras, porcos. Assim, obrigou a todos os Yahudim, os judeus, a adorarem a seu Deus e oferecerem as suas vítimas da mesma forma. Quem recusou foi morto. Muita gente renunciou o nome do Eterno. E no final desse vídeo você vai ver, vai saber que ainda na data de hoje, as pessoas estão rejeitando o nome do nosso grande rei e do nosso Salvador, Moquirriu, Yahushua, o Messias. E estão rejeitando o nome dele com as suas próprias pernas, de boa vontade, vão caminhando nas trevas. Mas hoje é a data que você vai ter conhecimento sobre a importância desse dia e a profanação relacionada a esse dia. Após o templo ser profanado, enviaram a guarnição a uma cidade onde morava Matatias, cujo nome hebreu é Maniarro. Matatias tinha 5 filhos e ele vivia angustiado dias após dias e falava a seus filhos: preferível é morrer do que renunciar o nome do Criador, Yahweh, o nosso grande rei que defendeu nossos antepassados. Assim nós sabemos porque conhecemos a história. E a guarnição do rei, chegando lá, o obrigou a sacrificar porco a Baal. Assim ele o recusou e um outro cidadão tomou o posto. Mas, de imediato, Matatias e seus filhos empunharam a espada, mataram o cidadão e a guarnição do rei e convidou na cidade quem realmente quisesse guardar a fé no grande e poderoso Criador Eterno que o acompanhasse. Assim seriam defendidos pela mão divina. Glórias ao soberano rei. Assim, meus nobres amigos, eles foram viver em cavernas, abandonaram tudo, saíram de roupa do corpo e com o que puderam levar nas mãos. O templo foi tomado justamente no dia 25 de Kislev, que para nós aqui é dia 25 de dezembro, no ano de 145. Durante um ano, Matatias assumiu a frente, combatendo a guarnição dos reis, o qual procuravam para matá-los, por não se dobrarem e por não renunciarem o nome do Criador. Vitórias após vitória, eram 20, 30 mil homens do rei contra 2, 3 mil que estavam ali junto a Maniarro, mas eles tinham à frente dele o poderoso anjo de Yahweh, do nosso grande rei. Obtiveram sempre a vitória. Não é importante, mas eu vou contar um fato rápido e pouco sobre o dia do sábado. Um dia o rei ficou sabendo que uma parte deles estavam escondidos em uma certa caverna e como era sábado, eles tinham os costumes, não podiam fazer nada nesse dia. Enviaram uma tropa e assim eles não puderam se defender, pois era sábado. Foram mortos 1000 pessoas, homens, mulheres e crianças. Matatias ficou sabendo, reuniu o povo e assim disse: queridos irmãos, servos verdadeiros do eterno rei, sabemos que o sábado é um dia importante para nós, pois foi separado e santificado por Yahweh. Pois nós deveremos sim consagrar esse dia e agradecer ao nosso rei e lhes pedir força. E pedir para que envie o seu anjo à nossa frente para que possamos nos defender nesse dia. Ou não sobrará nenhum de nós para levar a mensagem, o grande nome do grande Criador Eterno, o soberano Yahweh. E assim, meus irmãos, no sábado, eles combateram, tiveram a vitória.
Por isso é dito: o reino dos céus é tomado através de muito esforço. Seguimos. 1 ano, Matatias faleceu, mas antes disso, ele botou à frente Iahudá, conhecido como Judas. Judas Macabeus. Macabeus significa forte como um martelo. No entanto, após a morte de seu pai, o Maniarro, conhecido como Matatia, Judas assumiu e venceu as guerras, porque o Eterno, o anjo dele, estava à frente. 3 anos após o início, quando eles resolveram não aceitar a imposição do rei Antíoco Epifânio, Iahudá Macabeus e seus irmãos, e o povo junto com ele, e o Eterno à sua frente, conseguiram tomar de volta Yahushua-Leim, conhecida como Jerusalém. Assim, restauraram o templo. Terminou o templo, ficou pronto justamente no dia 25 de Kislev. Olha só, 3 anos após ter sido profanado, foi profanado no dia 25 de Kislev, foi restaurado no dia 25 de Kislev, conhecido aqui para nós como dezembro. 8 dias de festa seguida, até a data de hoje. Assim eles comemoram a festa das luzes. Este é o nome que se dá à comemoração desse dia, é o dia 25 de Kislev. Vamos adiante. A luz entrou no templo novamente. A luz voltou para Jerusalém, por isso, festa das luzes. O livro de Macabeus 2, bom, é um ambiente de serviço, me desculpem. O livro de Macabeus 2, ele distorce e quer esconder de fato a importância desse dia, que representa aquela pequena frase que diz: o reino do céu é tomado através de muito esforço. Renuncie, não sois desse mundo, sois de outro mundo. Macabeus 2. Assim, em uma festa, quando estava sendo executada no templo, o sacerdote Neemias, mas entenda, tudo isso é uma armação romana, uma armação paganizada para encobrir essa data importante. Segundo o que está escrito, a cabeça dos malignos, o sacerdote Neemias tirou uma chama do fogo na época de Jeremias e escondeu em um poço. E ele foi para a cidade dele. Uns anos depois ele comentou com o rei da época: olha, tem uma chama do fogo santo guardada em um determinado lugar. E o rei ficou impressionado, claro, falou: vai buscar esta chama para que ofereçamos vítima em sacrifício ao Eterno. Só que eles também eram pagãos. Veja que armação, que diabólica é esta história. Assim eles foram buscar a chama, mas chegando lá o poço, onde estava guardado, não tinha chama, pois estava cheio de água. Voltaram e falaram a Neemias: não tem chama nenhuma, só tem água. Ele falou: vai lá, pega um recipiente e traz a água. Prepararam assim o altar de pedras com madeiras para oferecer uma vítima. Fique vendo. Chegando com a água, espargiram a água sobre a madeira, em cima das pedras. Segundo a mentalidade doentia e pagã, o céu se abriu e o sol ergueu o fogo. Assim começou a adoração ao fogo, ao sol, adoração ao Deus Sol, ao Sol Mitra, Ra, Horus, Osíris, Nimrod, Tamuz. É por isso que o povo simplesmente não leu o livro de Macabeus e não sabe disso. Mas se você não conhece isso, é porque o seu pastor também não conhece. O livro de Mateus 23:15, se não me engano, ele diz que o pastor ele anda mundos e mares a fim de achar um seguidor, e quando ele o acha, ele o faz 2 vezes mais filho do inferno do que era antes. Então, se o pastor ele deixa de ter conhecimento da palavra e informar os fiéis para que não caminhem nas trevas, ele vai prestar conta depois. E sim, sem dúvida. Só que o cidadão que tiver este e que andar em trevas, ele também está perdido. E essa data foi profanada. Esqueceram simplesmente o Hanukkah,
que significa festa das luzes. Por volta, meus irmãos, do ano 336, o Papa Júlio I cristianizou essa festa de Natal, falando que quem nascera nessa data foi o Filho do Eterno, o Messias, mas sabe-se que não, porque em Jerusalém é inverno, não poderia ter pastores no campo, porém os animais ficavam guardados e tinham estocagem de alimento para eles. Assim nós vemos que essa data também não condiz com a verdade. Eu não quero prolongar o vídeo com datas detalhadas para que fique curtinho. No entanto, em 336 mais ou menos por aí começou a ser comemorado o Natal. O que é aquela árvore de Natal? Aquela árvore representa o deus Tammuz. Aquelas bolas penduradas, os satélites naturais, os planetas, a maior, o deus Júpiter, Zeus, os demais outros deuses. Aquela terrível estrela de 5 pontas representa a cabeça do bode, Bafomete, Satanás, o diabo, o dragão. Aquela vela é um obelisco, é o órgão sexual de Nimrod. A troca de presente era executada uma vez por ano, quando eles iam adorar a Tammuz e eles faziam essa troca de presentes. Quero comunicar aqui que todo tipo de participação em festa pagã, você simplesmente está rejeitando o nome do Criador. E isso não lhe vai bem. Vejamos que Jeremias ele diz: os filhos vão e buscam lenha, as mães amassam o pão, faz o pão, que é uma torta, para a rainha do céu, conhecido hoje como panetone. Os maridos fazem o fogo para que o pão seja assado. E depois oferecem libações, comidas e bebidas para esses deuses que nada são. Você sabe que essas comidas, panetone, chester e algumas outras coisas que tem tudo a sua simbologia natalina, tudo isso antes de sair da fábrica é oferecido a esses deuses. Então são esse tipo de comida oferecida a deuses que você não pode comer e não pode ter na sua casa. Achou estranho? É difícil? É por isso que diz: o reino do céu não é para todos. Veja, há 10 moças no livro de Mateus, 5 prudentes, 5 não. Chegarão na porta e dirão: Moqueriu, rei, meu rei, me deixa entrar. Mas você não vai poder, talvez, porque você participou de festa em adoração a deuses, por exemplo, o Natal, comendo comida oferecida a líderes, aos deuses, bebidas, o champanhe. Jeremias fala que eles derramam bebidas a esses deuses. O que faz com o champanhe espumante? Vemos isso geralmente quando acontece em festas, grandes festas, esses corredores de kart, por aí em diante. Eles derramam o espumante. Tudo isso é em agradecimento. Então, meu irmão, você precisa de imediato, já que nós estamos no fim dos tempos, começar a repensar os seus dias e como anda a sua vida para diante do Filho do Eterno, porque Ele virá e logo virá, e você precisa estar preparado, você precisa estar limpo. Você não pode de forma alguma participar dessas festas sem ter nenhum detalhe dessas coisas relacionadas ao Natal em sua casa. Você não deve participar dessas festas nas de fim de ano, natalina. Não deve sequer jantar na casa de alguém que fala: vamos comemorar o Natal. Não faça isso. É um dia separado aos demônios. Queira você saber, queira você não. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O nosso Criador disse: eu sou luz do mundo. Se você vem a mim, eu te aceito, mas venha em verdade para me adorar com amor, reverência, com espírito limpo e puro. Meu irmão, eu agradeço pela sua atenção e lhe peço seriamente que não participe desse tipo de festa, porque a sua salvação está em jogo. Até mais, e que a paz e a mão do nosso grande Rei seja sobre os vossos corações. Te peço por gentileza, nos ajude a nos ajudar
compartilhe este vídeo,